Olá, meu nome é Júlia Galvani e essa é mais uma entrevista do quadro Pioneiros de Luz. Hoje a gente tem a alegria de receber a Marília Macieira Kettel. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer, uma satisfação poder falar alguma coisa daquilo que nós já passamos. Muito bem. Então, eu queria começar perguntando um pouquinho das suas origens. Onde e quando a senhora nasceu? Bem, eu sou filha de Hermes Lopes Macieira e Maria José da Rocha Macieira. E eu nasci no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa, no dia 16 de julho de 1941. Muito bem. Então, você teve irmãos? Ah, sim. Minha mãe e meu pai, nordestinos, né? E não olhavam muito isso. E minha mãe teve 14 filhos, mas 11 permaneceram. E 4, mais ou menos, vieram a falecer ainda pequeninos. Ok. E você já nasceu em uma família adventista? Como que foi para a senhora conhecer a mensagem? Bem, desde criancinha eu tinha uma tia e ela era adventista, mas não era batizada. Porque naquele tempo era muito difícil uma pessoa que não fosse casada civilmente, ela não se batizava na igreja adventista. Então, essa minha tia, ela ia para a igreja, tudo, e sempre ela me levava. Minha mãe conhecia também a igreja adventista, mas ninguém nunca se decidiu, né? Então, eu ia muito para a igreja com ela e também com um casal de irmãos que eram jovens e eles gostavam também de me levar. Então, todo sábado eu ia sempre à igreja e ficava na classe das crianças, tudo. E meus pais gostavam disso. Eu era a terceira filha, né? E então, eles me levavam, eu me comportava bem, né? E minha tia gostava muito de mim e me levava para a igreja. E assim eu fui crescendo. Certo. E quando foi então o seu batismo? E quem batizou? Ah, meu batismo ainda demorou um bocado, né? Porque depois com esse casal de irmãos que eram vizinhos nossos lá, onde nós morávamos, então eles começaram a fazer o curso da Voz da Profecia comigo. Eram as lições grandes, assim. E eu ia para eles me ajudarem a responder, né, as perguntas, porque a mãe não tinha muito conhecimento. Ela tinha a Bíblia em casa, tudo, mas não tinha muito assim conhecimento. E eles me ajudavam muito até que eu cheguei ao final do curso, né? Da Voz da Profecia. Eram as lições grandes e eu gostava muito, não perdia nem um sábado para ir para a igreja com eles, de maneira alguma. E eu fui crescendo, mas nunca me batizei, né? Nunca me batizei. Depois de muito tempo, eu comecei a estudar, fiquei muito tempo estudando no Lins de Vasconcelos, que era o ginásio, nada de adventista, mas eu permanecia sempre firme. No sábado eu não faltava à igreja com eles. Sim. E quando foi depois de algum tempo, eu fui à igreja com eles, mas eu ainda estava estudando o curso clássico, porque depois do ginásio eu fiz o clássico. E eu comecei a estudar Direito, né? Na faculdade de João Pessoa mesmo, em João Pessoa. Eu fazia o curso de Direito e eu já estava no segundo ano de Direito quando ia haver um batismo, né? E eu
estava decidida mesmo a ser adventista, já era moça, né, nesse tempo. E meus pais, eles não colocavam nenhum empecilho nisso. Eu tinha livre liberdade mesmo de escolher o que eu queria ser. E eu comecei a estudar na faculdade, mas sempre estudando, sempre indo à igreja quando podia, e tinha as aulas no sábado também, né? Então eu fui deixando de assistir aulas no sábado também, não ia, e eu fui batizada. O ano foi de 65, foi mais ou menos nesse período, sabe? Certo. Entre 64 e 65. Certo. Então eu estava fazendo o segundo ano, tudinho, e uma irmã da igreja, irmã Eunice, ela disse: Marília, por que você não vai estudar no ENA? É muito melhor, agora você é adventista mesmo, já é batizada, quando eu me batizei, né? E então você vai para o colégio, é muito melhor. Mas eu disse: eu não dou para comportagem, eu não comporto. E também, se meu pai pagar o colégio, eu vou. Mas meu pai não disse não, nem de brincadeira. Ele era muito bom pra gente, né? Pai muito bom, apesar de não ter nenhuma religião assim fixa. Minha mãe, ela sempre ia à igreja, mas não se decidia também para batizar. Sim. Então eu fui e disse para ele que queria ir para o colégio estudar, era muito melhor para mim, de que eu estar fazendo uma faculdade que eu não queria muito mais, né? Depois que a gente fica conhecendo a verdade mesmo, sim, a gente tem outros ideais, né? Sim. Então eu fui e ele disse: pode ir, minha filha, que eu pago tudo para você. Olha que bênção. Ele trabalhava bem, trabalhava no Banco do Brasil, ele ganhava muito bem, né? E eu sou a terceira filha, as outras duas em casa. Então minha mãe, ela foi contra. Ela não queria que eu deixasse a faculdade de jeito nenhum de direito. Não me rebelei quando ela disse que não. Eu estava fazendo faculdade em casa, sem pagar nada, porque a faculdade era federal, né? E eu não pagava mensalidades de nada. E eu estava em casa com todo o aconchego, com tudo, né? Porque meus pais, eles não eram assim adventistas, mas eram pais muito bons para os filhos. E eu disse: não, mãe, mas eu quero ir mesmo para o colégio, eu quero o ENA. A gente morava em João Pessoa e o colégio em Belém de Maria, no estado de Pernambuco, né? Aí ela terminou cedendo, aí preparou minhas roupas, tudo, um enxoval, né, assim, para o colégio. E eu fui como aluna regular, porque eu não fui para trabalhar no colégio, ele não permitiu, meu pai não. Eu vou pagar tudo para você. E tinha outras irmãs, né, tudo mais, mas elas nunca se decidiram assim. E eu fui para o colégio. E a senhora foi estudar o que lá no ENA? Fui fazer teologia. Ah, que legal. Foi a mesma matéria, primeiro ano, sabe? Eu entrei porque eu já tinha o segundo grau, que eu fiz o curso clássico, né? Então, eu já estava fazendo faculdade em João Pessoa, né? E lá eu fui fazer o que meu marido estudava, né? E foi ali que vocês se conheceram? Mas então? Ainda não, ainda não. Aí eu fui para o colégio, ela arrumou o meu enxoval, assim, tudo, que essa irmã foi quem me incentivou muito, a irmã Eunice. E eu agradeço muito a Deus também e a ela, né? E então, eu cheguei lá no colégio, arranjei logo umas duas amigas, fui morar no mesmo quarto, porque eram 4 moças no mesmo quarto, né?
Meu pai sempre ele ia lá me visitar, tudo. Mamãe não ia muito não, porque ela não foi muito do agrado dela, né, de eu ir para lá, nem nada. Mas ela se conformou, depois ela ia lá. A gente tinha direito de ir em casa, tudo que é aluno regular, não tem problema nenhum assim. Mas eu gostava também de ajudar as meninas, às vezes no domingo eu ia lá para a cozinha do colégio, ajudava negócio de verduras assim, sabe? De livre e espontânea vontade mesmo. E porque assim a gente não tinha um trabalho, porque todos os alunos no colégio eles trabalham, né? Mas os alunos regulares, eles não tem trabalho nenhum assim. Se ele quiser fazer alguma coisa, faz, mas não obrigatoriamente, né? Aí eu estava lá e em 60, no ano 60, 62, assim. E então, um dia ia chegar muitos rapazes no colégio, sabe? Muitos rapazes no colégio iam chegar e as meninas ficavam tudo animadinhas, né? Para ver, mas eu não era muito assim de estar olhando quem ia chegar, quem não ia, né? Nada. Aí quando a gente viu muito, olha, aquele é fulano, porque algumas conhecia, aquele outro não conhecia muita gente. Aí aquele ali é não sei quem, aquele ali é Samuel, olha aquele, não sei quem, do olho verde. Aí eu olhei para ele assim, tudo, mas nunca esperei que fosse me olhar de maneira alguma, porque eu não era adventista assim, mas eu não era vaidosa de viver assim toda pintada, tudo assim, sabe? Não. Às vezes eu usava um batonzinho natural, sabe? Somente. Mas eu não era moça assim de estar cheia de joias, dessas coisas, nadinha. Aí ele olhou para mim também, ele disse que simpatizou comigo, né? Mas aí eu digo, tanta moça assim, tudo, aí vai olhar para mim, vai nada, porque eu não era acostumada a namorar, sabe? Aí, então, desse dia eu acho que tocou nele, tocou em mim mesmo, né, também. A gente recorda bastante isso às vezes em casa, assim, sabe? E ele gostou de mim, eu gostei dele e a gente depois começou a namorar. Começou e minha mãe não queria. Não queria de jeito nenhum. Não por causa dele, mas por não conhecer a família dele, não sei o quê. Começou a falar assim, mas eu nunca fui assim de responder, sabe, para ela, de discutir com ela, não. De maneira alguma. Eu tinha que ganhar o negócio pelo amor, né? Porque senão era piorava a situação. E então eu fui conversando, eu tinha umas primas lá também que falava bem, que conhecia esse casal de irmãos que estudou muito com a voz da profecia comigo, né, e tudo, falando que conhecia o rapaz, porque ela não conhecia a mãe, não conhecia o pai, não sei o quê. Tem mães que colocam muito empecilho assim, né? Então, foi com muito carinho, com muito amor assim. Papai era uma pessoa bem mais compreensiva do que a minha mãe, né? E foi indo, e a gente ele começou a ir lá em casa também. E quando que vocês se casaram, então? Ele estava no 3º ano teológico, aí eu fiz o 2º ano, né? Fiz o primeiro, fiz o 2º ano, porque mulher fazia 2 anos, terminava como instrutora bíblica, sabe? Sim, ok. Aí era bom por isso,
porque eu ia ter muita força mais de ajudar na igreja, né? Com o curso de estrutura bíblica. Certo. Aí eu sei que ele terminou o curso, ele ia terminar em 64, acho que ele terminou. Aí houve a formatura, tudo, e aí a gente noivou. Ela mesmo mordendo a corda, mas ela, né, ela já começou a tratá-lo bem. Ela não o maltratava não, sabe? Mas ela ficava assim porque ela tinha certeza que eu ia embora, né? Ele tinha que ir para a terra dele. Então, quando que vocês se casaram? Sim, nós casamos no dia 10 de fevereiro de 66. Então, vocês se casaram. Casamos. Quais locais vocês trabalharam, né? O pastor já contou na entrevista, mas e a senhora como instrutora bíblica? A senhora se recorda de alguns momentos, assim, especiais, ali que o trabalho prosperou? Olha, eu fui com ele e a gente foi morar em Itacoatiara, né, no Amazonas, interior do Amazonas, né? Eu gostei porque eu conheci o Amazonas, né? Aquele grande rio, aquelas coisas todas. E meu pai e eles choraram muito na minha saída, né? Porque nenhum filho nunca tinha saído assim. E eu era a terceira filha, né? Então, mas depois eu comecei a falar para ela que ele era muito bom para mim e me tratava muito bem e até hoje trata. Eu tenho um grande esposo. Que bênção! Seja louvado. Graças a Deus, viu? Nunca. É claro que a pessoa assim não é de ferro, né? Um dia há uma coisinha assim, mas logo se dissipa e a gente vive feliz. Aí nós casamos em 66, em fevereiro. E quando foi novembro eu tive meu primeiro filho. Foi uma coisa assim mesmo, sabe? Aí ele nasceu, era um meninão bonito, tudo. Ele é amazonense, né? Ele nasceu lá em Manaus, ele nasceu tudo. E a gente vivia muito feliz, feliz mesmo, sempre. Somos felizes até hoje. Às vezes eu quem dou umas cutucadas, mas ele não. E mamãe depois amava esse genro. Papai também sempre gostou muito dele. E a gente vive feliz. Certo. E a respeito do ministério, que locais vocês trabalharam, em especial com foco na senhora, né, como instrutora bíblica? Você sabe, na obra, mulher é pouco chamada para instrutora bíblica, né? Mas eu trabalhava em Itacoatiara, ajudava ele na igreja, em tudo que eu podia mesmo, porque desde de solteira, na igreja de João Pessoa, a gente participava muito, né? E depois, eu estudando 2 anos, eu pregava. E hoje ainda prego na igreja também, se for possível, assim, numa igreja assim, sabe? Mas aí é bem mais raramente. Mas no trabalho em Itacoatiara, eu saía muito com ele, apesar de ter o filho ainda assim pequeno. Mas sempre tive uma pessoa em casa de responsabilidade, assim, para cuidar da criança, tudo. E eu saía com ele para fazer todas as visitas, tudo, dava estudo bíblico, preparava a gente para o batismo, principalmente. Tinha o batismo da primavera, que era das crianças mais assim. Eu quem tomava conta na igreja, eu dava muita atenção às mulheres na igreja,
Uma coisa que eu fico às vezes assim até pensando, né? Que uma esposa de pastor, ela não pode deixar de ser presente na igreja, de maneira alguma. Ela precisa estar sempre ali ao lado do seu esposo. Vocês foram um casal realmente missionário, porque né? as mulheres, elas esperam muito isso. E esperam muito de uma esposa de pastor, sabe? Elas esperam. E aí eu dava a minha parte mesmo. Certo. E a senhora comentou também que trabalhou como secretária de pastores. Poderia nos contar um pouquinho desse período? E foi em Belo Horizonte. Eu fui secretária do pastor Gustavo Pires, que era um grande amigo nosso também. E eu trabalhei, ele me chamou para ser a obra, não foi a obra assim que me chamou, foi ele que me chamou em Belo Horizonte e eu fui ser secretária dele. E eu não sabia muito, era da datilografia, assim, sabe? Mas fazia as coisas, os trabalhos e sempre procurei corresponder à confiança que ele tinha em mim. Ele era muito amigo, assim, da gente, conhecia meus pais também e tudo. Sempre que eu chegava, assim, no escritório e tudo, eu era secretária, sabe? Certo. E depois fiquei pela obra mesmo, como secretária. E depois a gente saiu de lá, eu trabalhava esporadicamente assim, e a obra me chamava, eu não tenho muita lembrança assim, em Rio Branco, no Acre. Para mim, foi um lugar muito difícil para alimentação também, sabe? Assim no norte, às vezes, não tem aquilo que a gente come e se alimenta. Tem mais... a gente não tinha muito o que comer, às vezes a pessoa ia... tinha um irmão da igreja, ele ia para a fila de quem queria comer carne, sabe? De madrugada ele ia, aí ele comprava para a gente também, porque a gente comia um pouco de carne e depois nós abandonamos, sabe? Eu continuei como secretária do pastor Gustavo e foi com ele que eu me aposentei. Muito bem. Teve algum momento na vida de vocês, assim, uma história para contar em que vocês viram, assim, a mão de Deus? Olha, a mão de Deus, eu acho que Deus esteve sempre conosco na saúde do nosso filho, Diogo. Ele tinha muita saúde, nunca impediu, assim, da gente e sair para ir para a igreja e eu deixá-lo com uma moça em casa. Gente de responsabilidade, porque nunca entreguei meus filhos a qualquer pessoa. Porque filho é filho, né? E eu tinha muito carinho pelos meus filhos. Depois eu tive Kalina e depois teve o Wendel, aí encerrou. E agora já estamos caminhando para o final. A senhora tem um verso da Bíblia que a senhora gosta? Um verso favorito? Olha, eu gosto muito do Salmo 23. Eu sei todinho ele decorado. Não é tão comprido também, né? Mas eu gosto muito. E tem muitos versos na Bíblia que aquilo nos ajuda demais. Todas essas coisas assim fortalecem a gente, né? Quando a gente está num momento difícil, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nunca faltou. Era difícil, mas nunca faltou. E nós damos muitas graças a Deus. Nossos filhos não eram filhos doentes, assim demais, crianças enfermas, não, graças a Deus não. Então a gente vivia uma vida feliz, nossos filhos também. O Agno já é avô. Então a senhora já é bisavó. Exatamente. Que legal. Uma menininha. Que legal. E
A senhora agora, com tanta experiência, né, como esposa de pastor, tendo passado por tantos locais, que conselho a senhora deixaria aqui para quem está assistindo o nosso vídeo? Eu não sou assim muito de aconselhar, mas eu digo o seguinte, que para mim foi um prazer, uma alegria, uma felicidade, quando eu me tornei adventista, ser uma esposa de pastor. Porque você está sempre ligada à palavra de Deus ali. Você tem com quem conversar, com quem aconselhar. Ser esposa de pastor é um privilégio para a gente, porque as irmãs ali, você tem aquele carinho com elas, de aconselhar e de dizer, seja feliz, você está no alto, o grau mais alto que a gente pode ter numa igreja, não para se estar com vaidades, com essas coisas assim, não, mas a mulher de pastor, ela é como que esteja num altar e os outros olhando o seu comportamento, como ela se veste, como a gente dá um exemplo para as outras mulheres. E hoje é mais difícil ainda do que quando eu comecei. Então a gente não precisa ter tristeza nenhuma, mas ter felicidade, alegria em ser uma esposa de pastor, e mesmo aquelas que não sejam esposas de pastores, mas têm seu esposo. Então, através dele, do comportamento dela, ele pode chegar lá também um dia na pia batismal. É o que Paulo diz, né? Então é isso, Marília, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, contado um pouquinho das suas experiências, e desejo que Deus continue abençoando a senhora, seu esposo, sua família. Amém.